Nessa aula sobre os conceitos iniciais de módulo, eu expliquei que quando você trabalha com módulo, você tem apenas duas opções. Ou você repete o valor que está dentro do módulo, ou você muda o seu sinal. Então, você tem apenas duas opções. Tá? Vamos iniciar primeiro analisando essa função. Passos para você saber analisar essa função e depois passos para construir o seu gráfico. Tá? Olha, ponto número 1. O que está dentro do módulo é positivo ou é negativo? Essa é a sua primeira pergunta. E o que eu tenho dentro desse módulo? Eu tenho a função menos 2x mais 4. Essa é a função que a gente tem dentro do nosso módulo. Ah, legal, Nelson. A função é menos 2x mais 4. E o que é que eu vou fazer com ela? Você vai fazer o seguinte. A gente tem uma função do primeiro grau dentro daquele módulo, cujo a é um número negativo, que é o número menos 2, tá? Ou seja, uma função decrescente. Qual é o gráfico melhor? Qual é o estudo do sinal dessa função do primeiro grau? O que é o estudo do sinal, Nelson? Nunca ouvi falar nisso, é a primeira vez que eu estou assistindo a sua aula. O estudo do sinal é você saber quando essa função é positiva e quando essa função vai ser negativa. Então, a gente apenas faz uma reta horizontal para representar o eixo x, o eixo das abscissas, tá? Uma reta horizontal. A gente apenas vai pegar e vai dividir aqui a nossa função, ó, em duas partes. Como assim em duas partes? Do lado direito eu tenho os valores depois da raiz, do lado esquerdo os valores antes da raiz. Então, isso tudo aqui está bem explicado passo a passo na nossa aula da função do primeiro grau, tá, gente? Ah, Nilson, eu preciso saber função do primeiro grau para saber função modular? Precisa. Preciso saber função do segundo grau para saber função modular? Precisa. Provavelmente você tem dificuldade em função modular por conta de você não dominar a função do primeiro e do segundo grau. Você não conseguir entender quando eu calculo, por exemplo, o seu domínio. Quando eu vou lá e determino o seu conjunto de imagem. Quando é que eu vou lá e determino o seu estudo sinal. Então, esses conceitos que a gente viu lá nas nossas aulas de função do primeiro e do segundo grau, você tem que ter eles bem fortes para essa aula de função modular. Esses conceitos são muito importantes para a função modular. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem a raiz. Tá? E qual é a raiz dessa função? Vamos por partes, bem devagar para vocês não se perderem. Tá? A raiz é o valor que vai zerar. Então, vou pegar esse menos 2x mais 4, menos 2x mais 4 e vou igualar a zero, para a gente verificar qual é o valor que vai zerar. Tá? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Aí, esse 4 ele vai trocar de lado, ele vai para o outro lado diminuindo, então, eu vou ficar com menos 2x igual a menos 4. E aí, esse x não pode ser negativo, vou multiplicar por menos 1. E aí, eu vou encontrar aqui 2x é igual a 4. Vou trocar de mouse, porque esse mouse aqui é meio ruimzinho de escrever os números. E aí, esse 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, x é igual a 4 dividido por 2, que vai me dar 2. Então, qual é o valor da raiz dessa função? A raiz dessa função é o número 2. Pronto. Qual é a regra prática que a gente aprendeu para calcular o estudo do sinal de uma função do primeiro grau? Depois da raiz, mesmo sinal do A. Antes da raiz, sinal oposto do A. A gente já viu nisso em função do primeiro grau. A gente está reforçando aqui a função do primeiro grau. Então, você está revendo o conceito de função do primeiro grau nesse momento. Então, qual é a raiz? A raiz é o valor que vai ser A. E depois da raiz vai ser o mesmo sinal do parâmetro A. O parâmetro A, ele é positivo ou ele é negativo? Negativo, Nelson, vale menos 2. Então, depois da raiz, mesmo sinal do parâmetro A. Menos. Antes da raiz, sinal oposto do parâmetro A. Então, antes da raiz, é tudo positivo. Positivo. Esse mais aqui está feio. Ó. Positivo. Positivo. Então, depois da raiz, sinal oposto do A. Desculpa, depois da raiz, mesmo sinal do A. Antes da raiz, sinal oposto do A. Ah, então beleza, né? Então, já vi que eu vou repetir o sinal do parâmetro A depois que eu pegar a raiz. E eu já vi também que eu vou trocar o sinal do parâmetro A quando pegar valores antes da minha raiz. Sim, é isso que você vai fazer. Beleza, né? Então, já entendi. Então, esse aí é o estudo do sinal de uma função do primeiro grau. A gente viu e tem uma aula disponível completa de função do primeiro grau aqui no canal. Tá, gente? Então, eu já sei que a raiz vale 2. E aí agora, Nelson? Olha,
o que a gente sabe é o seguinte, tá? É que a função modular, se o que está dentro do módulo é um número positivo, você vai pegar e vai repetir o que está lá dentro. Se o que está dentro do módulo é um número negativo, você vai pegar e vai mudar o sinal do que está lá dentro. Mas cuidado, não estou me referindo ao menos 2 ou número 4. Estou me referindo ao sinal daquela função. Então, se você reparar, antes do número 2, o sinal dela está sendo sempre positiva. Quer dizer que antes do número 2, dentro do módulo, eu sempre vou ter números positivos. Me dá um exemplo, Nelson. Substitui o x por um valor antes do 2. Fala um número antes do 2 para mim. Ah, Nelson, pode ser o 0? Pode. Substitui o x por 0. Quanto é que vai te dar? Menos 2 vezes 0, que dá 0, mais 4, que dá 4. 4 é positivo. Então, antes do número 2, dentro do módulo, está te dando valores positivos. Depois do número 2, dentro daquele mesmo módulo, ele vai estar te dando valores negativos. Então, a gente diz o seguinte: a função f de x, ela será transformada em uma função por partes, da seguinte forma. Você pega e abre uma chave. E aí você tem o seguinte: você vai pegar e você vai repetir tudo que está dentro do módulo quando x for antes do 2, antes da raiz. Então, o que eu tenho dentro do módulo? Eu tenho o menos 2x mais 4. E quando é que eu vou repetir o que está dentro do módulo? Quando o valor de x for menor do que 2. Então, olha só o que você acabou de descobrir. Que a sua função ela vai ser uma função do primeiro grau decrescente antes do número 2. E depois do número 2, eu tenho valores negativos. Aí eu vou pegar tudo que está dentro do módulo, eu vou trocar o seu sinal. Então, o menos 2 estava negativo, passa a ficar positivo, mais 2x. E o 4 estava positivo, passa a ficar negativo, menos 4. E eu faço isso se o x for maior do que 2. Então, quando o x é maior do que 2, troca o sinal. Quando o x for menor do que 2, mantém o sinal. Então, essa é a regrinha prática que a gente tem para o cálculo da função modular, para a gente desmembrar, para a gente abrir uma função modular. É isso aí que a gente pode afirmar. Ok, Nelson, beleza. Mas para que isso vai me servir, então? Vai te servir para o seguinte. Repara bem. Olha para o seguinte detalhe. Para a sua função modular, antes do número 2, você está pegando e trabalhando com uma função do primeiro grau decrescente. E repara bem também, na sua função modular, depois do número 2, você está trabalhando com uma função crescente. Então, eu basicamente peguei e transformei essa função modular em duas funções do primeiro grau, onde até o número 2 você vai trabalhar com uma fórmula, depois do número 2 você trabalha com outra fórmula. Ou seja, eu vou trabalhar com duas fórmulas diferentes, Nelson? Sim, uma até o número 2, outra depois do número 2. Então, quando a gente for olhar o gráfico dessa função modular, no plano cartesiano, vou fazer aqui o plano cartesiano, eixo x e eixo y. Eixo x e eixo y, beleza. Eixo x e eixo y. E aí o número 2 ele está marcado onde? Por aqui, ó, né? Por aqui. Vai estar marcado mais ou menos por aqui. Ficar por aqui, ó. E eu tenho que o valor de x aqui é igual a 2. Que é onde está a nossa raiz. Tá? Então, beleza. Olha o que eu estou te dizendo. Tá? Deixa eu ver se não está cortado aqui na aula. Não está, não. Estou te dizendo que antes do número 2, tá? Quando você pegar o valor de x antes do número 2, você vai estar trabalhando com uma função decrescente. Também estou te dizendo que depois do número 2, olha essa segunda parte aqui, você vai estar trabalhando com uma função crescente. E agora, Nelson?
como é que eu vou fazer para construir o gráfico dessa função modular? Olha, pense o seguinte. Antes do número 2, você tem uma reta decrescente, cujo valor do coeficiente linear é 4. Então, olha nesse detalhe. Essa reta decrescente, ela vai passar no número 4, positivo. E a raiz dessa primeira função aqui decrescente também vai ser o 2. Então, antes do número 2, você tem o gráfico sendo uma reta decrescente. Ó, veio até aqui, tocou. Parando aonde? Aqui, nesse ponto. Depois do número 2, você tem uma reta crescente. Depois do número 2, não, você tem uma reta crescente. Sim, eu tenho. Olha, depois do número 2, a minha reta vira uma reta crescente. Repara bem. Está vendo esse gráfico de verde? Antes do número 2, você tem a parte que representa a função decrescente. Depois do número 2, você tem a parte que representa a função crescente. E essa junção desse V aqui, esse V que eu acabei de montar, é o que a gente chama do gráfico de uma função modular.